Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. O convidado desta semana é o assessor econômico do Presidente da República, Sr. João Mendes Gonçalves. Graduado na Universidade Chisholm Institute of Technology, na Austrália, licenciado em Direito pela Universidade Nacional Timor-Leste, ex-ministro da Economia e Desenvolvimento do 4º Governo Constitucional de Timor-Leste, ex-membro da Assembleia Constituinte e membro do Parlamento Nacional na primeira legislatura. Natural de Dili, o luso-timorense regressou ao país em 1999 e é atualmente assessor econômico na Presidência da República. Eu sou Antônia Martins e comigo tenho o Dr. João Gonçalves. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo, Dr. João. Como está? Muito obrigado, eu estou bem, é com todo o prazer que eu participo, portanto, neste programa, podcast, e estou à vossa inteira disposição. Obrigada. Bem, hoje vamos abordar o tema economia, focar no Orçamento Geral do Estado de 2024 e investimento para o povo timorense. Dr. João, nas nossas entrevistas anteriores, falou de decisões desastrosas do governo anterior, como o aumento do imposto, a cesta básica e outros subsídios para as pessoas vulneráveis. Como avalia as medidas que o atual governo tomou durante estes primeiros meses de governação? Por exemplo, diminuir o imposto, eliminar subsídios como Bolsa da Mãe da Geração FOM e estar a cessar contratos com muitos funcionários públicos, o que pode também contribuir para a taxa de desemprego no país. Ok, obrigado por esta pergunta, que é uma pergunta bastante pertinente. Sim, é verdade que eu, portanto, critiquei bastante certas medidas introduzidas pelo anterior governo, dentro de um plano de recuperação económica que, como diziam, mas que, a meu ver, portanto, eram iniciativas de gastos desnecessários. Portanto, se a gente quer a recuperação económica, queremos incentivar a economia, vamos incentivar os setores produtivos, a distribuição desse dinheiro não vai trazer, portanto, não vai contribuir para a recuperação económica nenhuma, vai sim contribuir para, portanto, criar algum bem-estar social nessas pessoas. Os impostos, para mim, foi desastroso, né? Nós ainda estávamos na situação de recuperação económica e já estávamos a impor despesas extras aos nossos cidadãos, essencialmente, portanto, os nossos funcionários, trabalhadores, quando a gente sabe muito bem que o salário mínimo nacional, portanto, é pequeno, as pessoas vêm-se com dificuldade de poderem sobreviver com o salário que ganham, portanto, durante um mês, e o governo, portanto, opta por essa medida, alegando que com isso ia aumentar rendimentos para o Estado. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a minha experiência, digamos, de alguns países também, é que quanto mais altos são os impostos, as empresas públicas procuram, portanto, esquivar-se ao pagamento desses impostos através de métodos que utilizam, alguns desses métodos clandestinos, né? Criando muitas vezes até lavagem de dinheiro e tudo mais. Portanto, por isso, eu não vejo que essa seja uma medida acertada para já no nosso país, fase atual, em que nós estávamos, portanto, ainda dentro do plano de recuperação económica. O atual governo, com certeza, que já introduziu medidas, portanto, para
eliminar e minimizar, portanto, esses inconvenientes. Essas medidas, com certeza, estão atualmente ainda na fase da implementação. Tem já como parte destas iniciativas, portanto, a inclusão destas medidas no programa do governo. Portanto, já eliminou alguns desses impostos, essencialmente no que era aplicável ao açúcar, que é uma necessidade básica, e também as bebidas açucaradas. Portanto, quanto à questão da Bolsa da Mãe Geração FON, eu quero frisar aqui que no programa do governo consta uma reavaliação, portanto, análise e reavaliação da Bolsa, portanto, não é uma eliminação da Bolsa. E neste momento, o que eu acho, a Bolsa em princípio não devia ter sido eliminada, mas sim suspensa, pendente desta revisão, portanto, que o governo quererá fazer. E esta revisão tem como objetivo, portanto, o foco essencialmente na área da educação e da saúde, que eu acho que é muito importante e é pertinente. E é uma boa iniciativa do governo, portanto, fazer a revisão nesse sentido. Cessar os contratos dos funcionários públicos. Nós somos um país pequeno, com uma população não grande, portanto, uma população pequena, mas eu acho que temos excesso de funcionários públicos. Todas as vezes que há um governo novo, portanto, há sempre uma tendência para aumentarem-se mais funcionários. E muitos deles, portanto, são contratados sem termos de referência, sem saberem o que vão fazer lá para os ministérios, só porque são do partido ou porque são familiares. A meu ver, isto é contraprodutivo e não é bom para nenhum país. Por isso, eu concordo que haja uma revisão, portanto, desta situação dos contratos firmados com funcionários públicos, que haja uma avaliação do desempenho também desses funcionários, para vermos se são trabalhadores capazes, competentes, experientes, que podem ser, portanto, utilizados, né? E caso haja vagas, não é preciso ser necessariamente num determinado ministério, pode ser noutro. Porque eu, a meu ver, há muitos funcionários, por exemplo, que estão a trabalhar em posições que não são da experiência que eles têm, das qualificações que eles têm, portanto, e o importante é nós pormos o homem certo no lugar certo. Isso é que é importante. Portanto, há que fazer uma avaliação, e eu acho que esse trabalho deve ser feito pela Comissão da Função Pública. Eles é que têm a responsabilidade de ver isso. Portanto, trabalhar com cada linha ministerial, portanto, ver o número de funcionários, avaliar as necessidades, portanto, de cada Ministério Público, e depois vir com com recomendações, né, que indiquem quantos funcionários vão ser precisos para que este Ministério possa trabalhar efetivamente, eficazmente, e a partir daí, portanto, se os números de funcionários que eles têm não são suficientes, podem-se contratar, portanto, que é para colmatar, portanto, essas necessidades. Isso é que tem que ser feito. Eu acho que isso tem que ser feito em todas as linhas ministeriais. Sim, ter pessoas certas nos lugares certos é muito importante. É para evitar também gastos desnecessários, né? Mas o que acha dos gastos que o governo efetuou durante estes primeiros meses, em que gastou cerca de 424 mil para comemorar os eventos nacionais, como por exemplo para o Festival de Fronteira gastou 74 mil dólares, e para a comemoração da proclamação da independência
350 mil dólares. O que acha destes gastos? Bom, eu penso que os eventos nacionais devem ser comemorados, portanto, datas históricas, porque se não comemorarmos, também somos criticados, muitas vezes, por não comemorarmos uma data histórica. Mas a utilização, portanto, dos gastos do orçamento, portanto, para esses eventos, é que deve ser cuidadosamente analisado, avaliado. E eu penso que é isso que, portanto, os nossos políticos, portanto, devem ver. O dinheiro do Estado é dinheiro do Estado, né? Deve ser gasto, portanto, com honestidade. Portanto, sim, comemoramos os eventos nacionais, mas o dinheiro atribuído deve ser bem gerido. Isso é que é essencial. Enquanto os gastos para as pessoas mais necessitadas foram cortados, o Parlamento Nacional avança com os subsídios e pensões para os deputados e líderes do governo. Ao ver que o fundo petrolífero está quase a esgotar e o Estado não consegue muitas receitas, o que o Parlamento Nacional e o governo deveriam fazer relativamente a isso? Bom, com certeza, uma das coisas é evitar o máximo possível, portanto, o aumento de despesas. Isso é que deveria, portanto, ser feito, né? Eu estive no Parlamento. Na primeira legislatura, quando nós começámos, e na Assembleia Constituinte, o salário do membro do Parlamento eram $400. Não tínhamos viaturas e não tínhamos subsídios. Portanto, e nós sobrevivemos. Sendo representantes do povo, eu acho que eles devem ter sempre o interesse nacional e o interesse do povo acima dos interesses pessoais, né? Eu penso que eles criaram alguns desses subsídios para substituir, portanto, a atribuição de viaturas. Pela informação que eu li, que eu tomei conhecimento de jornais, que iam deixar de distribuir viaturas, iam dar apenas um subsídio para as deslocações. Há que ver, portanto, há ou não poupanças para o Estado com esta substituição da atribuição de viaturas pelos subsídios, ou não. E as pensões, portanto, os deputados, assim como os ex-membros do governo, já recebem uma pensão vitalícia. Tá bem. E estão a decorrer audiências do Orçamento Geral do Estado para 2024 no Parlamento Nacional, com um montante de 1,9 mil milhões. No documento do Orçamento Geral do Estado, podemos ver que o investimento nos setores da educação, da saúde e da infraestrutura é de 7%, 3,4% e 2,3%, respectivamente. Enquanto para os assuntos econômicos, o governo prevê a maior fatia, 40,5%, e para os serviços gerais da administração pública, 32,4%. O que acha desta distribuição orçamental? Ok. Eu penso que, tanto na área da educação e saúde, é importante algum investimento, né? Mas não podemos esquecer que se nós queremos optar pela diversificação económica no país, temos que investir nos setores produtivos. Logo, isso está relacionado com o dinheiro que o governo quer investir, portanto, na área dos assuntos económicos, que é, portanto, a área dos setores produtivos do país. Porque isto, portanto, investindo nessas áreas, com certeza que vamos criar, digamos, futuros retornos. Vamos criar novos rendimentos para o país. Portanto, isso é essencial. Agora, na área da saúde, a nossa saúde, portanto, é gratuita, né?
A educação, em princípio, também, tirando, portanto, as universidades privadas e as escolas privadas, também é gratuito, né? Da parte do Estado. O rendimento, portanto, que existe é apenas aplicável à preparação de recursos humanos, quer dizer, e à saúde da pessoa. Esse é o único rendimento que tem. Agora, sobre rendimentos financeiros, portanto, para essas áreas, não é. Mas eu, a meu ver, acho que 7% na educação ainda é pouco. E na saúde é muito pouco. Saúde com 3,4%. Eu punha cerca de 10% nos dois setores, na educação e na saúde. Mas nos setores, nos assuntos económicos, essencialmente setores produtivos, há que investir. Se o governo quer realmente diversificar a nossa economia, temos que investir nos setores económicos, nos setores produtivos. O senhor pode mencionar quais são os setores produtivos que estão incluídos na categoria de assuntos econômicos? Sim, temos a agricultura, temos a indústria, temos o turismo, portanto, a hospitalidade e o turismo. Portanto, isso é tudo, são todas áreas, são setores produtivos. Turismo, principalmente, em Timor-Leste, nós temos um enorme potencial. Se o turismo em Timor-Leste for bem desenvolvido e bem gerido, só o turismo já nos pode dar o dinheiro suficiente para a nossa sobrevivência económica. E para sermos, portanto, autossuficientes no Orçamento Geral do Estado. Só o turismo. Portanto, temos também potencial enorme na agricultura, como temos também potencial enorme portanto, na área da indústria. Agora, há que, por exemplo, temos que criar parques industriais para atrair investidores. Nós temos uma vantagem enorme que é o acesso ao mercado internacional com tarifa zero, que países vizinhos como a Indonésia e a Austrália não têm, e países da região também não têm essa vantagem. Nós temos. Portanto, que significa que investidores podem vir abrir fábricas aqui em Timor-Leste ou abrir, portanto, agências, digamos, de manufaturação, portanto, e trazer para cá matéria-prima, para além de utilizar a matéria-prima que nós temos, portanto, trazer matéria-prima de fora, trazer matéria semi-processada de fora, finalizar aqui em Timor-Leste e depois ser exportada para esses países com quem temos, portanto, com quem temos o acesso de tarifa zero, sem terem que pagar, portanto, taxas nem nada disso. Isso eu acho que é uma grande vantagem que nós temos e não estamos ainda a aproveitar essa vantagem. E por isso é que eu digo, o investimento na área económica é importante, que é para criarmos condições para podermos trazer para cá, atrair o investimento genuíno, porque há muitos investimentos, há muitos investidores que são investidores oportunistas, e esses nós não o queremos. Nós queremos investidores genuínos que realmente vêm investir, porque não só com o investimento que eles trazem para aqui, portanto, geram ativos, né? Como criam campos de trabalho, contribuem para o crescimento económico do país, e é isso que a gente quer. Vamos falar do investimento. Em primeiro lugar, Dr. João, o que é investimento e quais tipos de investimento existem em Timor-Leste? Ok. O investimento é o que chamamos, portanto, um tipo de injeção de fundos, de dinheiros, portanto, em determinadas iniciativas, determinados projetos, portanto,
determinados programas, portanto, tanto do governo como privado, portanto, tudo isso é um investimento, né? É injeção de fundos, portanto. Nós aqui em Timor-Leste temos o investimento nacional, que é dos investidores nacionais, temos o investimento estrangeiro, portanto, que é de cidadãos estrangeiros. Nós temos cá, portanto, uma instituição que trabalha, portanto, na avaliação dos programas de investimento aqui no país, que se chama o Trade Invest, que é o Instituto de Promoção ao Investimento e Exportação. Agora, categorias de investimento, um deles é o investimento público, que é do governo, o investimento privado, que vem, portanto, do setor privado, pode ser o setor privado nacional ou de, como já disse, investidores estrangeiros, né? Yeah. E, além disso, há ainda conceitos no mundo de investimento que precisamos de entender. São ativos e passivos financeiros. Pode explicar-nos sobre isso? Bom, ativo é tudo aquilo que gera dinheiro. Portanto, tudo aquilo que gera rendimento, que traz dinheiro, nós chamamos os ativos financeiros. E passivos é os gastos. Portanto, tudo que se gasta, portanto, são os passivos. Isto é aplicável, portanto, a pessoas coletivas como a pessoas, portanto, a indivíduos, né? Os ativos e os passivos financeiros. Como exemplo de ativos, por exemplo, uma companhia que venha a investir, portanto, aqui, tem com certeza os seus assets, tem a sua coisa, portanto, isso faz parte dos ativos, portanto, que a companhia tem, né? O dinheiro que a companhia tem que gastar, que é para, portanto, manter o serviço operacional, portanto, dessa companhia, aí é que a gente diz que são passivos financeiros, né? Para mim, essa é a diferença, né? Tá bem. Como é que os timorenses podem entrar neste mercado de investimento? Será que apenas as pessoas com muito dinheiro é que podem investir na compra de ativos? Ok. Depende. Portanto, a pessoa tem que ter visão, a pessoa tem que acompanhar o mercado, digamos, e tem que saber, portanto, investir no tempo certo, portanto, na altura certa. A meu ver, portanto, há pessoas que investem o dinheiro em ações, né? Ações têm tendência, portanto, a subir de valor como a descer de valor. E, normalmente, há muita gente que, por exemplo, vem que uma ação, portanto, está prestes a ser valorizada, portanto, que está a adquirir um valor razoável, eles tentam comprar essas ações. E depois, portanto, quando o mercado muda, muitas vezes, e vem que esse valor possivelmente vai diminuir, então eles vendem, que é para não perderem o dinheiro investido, quer dizer, ganham, com certeza, com o valor, portanto, da subida, né? E não perdem tanto dinheiro. Por isso é que eu digo, isso tudo necessita de alguém que tenha visão económica e financeira, está claro, que acompanhe o mercado mundial, portanto, essencialmente as ações oferecidas, portanto, pelas diversas empresas públicas, portanto, tanto
Nós aqui não temos ainda, portanto, estes serviços, mas no estrangeiro, em todo lado, há investimento nessas áreas, né? Portanto, em ações, né? Agora, tudo depende da pessoa e tudo depende também do que o mercado oferece, né? O mercado. O fundo petrolífero diminuiu 612 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano. A razão da redução foi direcionar 300 milhões para o hoje retificativo e a perda de 312 milhões nos ativos no mercado financeiro e gastos com despesas do BCTL. Pela sua vista, como é que a perda nos ativos aconteceu e como o Timor-Leste pode recuperar os 612 milhões que perdeu? Como sabe, o Fundo do Petróleo inicialmente estava depositado na sua totalidade na América, portanto nos fundos americanos, American Bonds. E aí não estávamos a ter um rendimento adequado, porque os juros que nós tínhamos nem chegavam a 1%, eram até inferiores a 1%. E consoante o valor do dólar, portanto o câmbio do dólar, se era elevado a gente podíamos ter um juro maior, mas se baixava o valor do dólar, nós perdíamos logo dinheiro. Foi por isso que no quarto governo nós decidimos optar, portanto, pela diversificação do fundo. Portanto, não a totalidade, porque a maioria do dinheiro ainda continua investido no fundo americano, por causa de segurança, é claro, né? Mas para efeitos de obter maiores rendimentos, né, investimos noutras áreas, né? E estes investimentos realmente renderam-nos bom dinheiro. Nós chegamos a render mais dinheiro através do fundo que nós investimos, tanto depois da diversificação, do que o próprio dinheiro que nos vinha da América, do fundo americano. Agora, com certeza, tivemos problemas, portanto, com as crises económicas causadas, portanto, pelo Covid. Tivemos a crise económica causada pela guerra, portanto, pela invasão da Rússia à Ucrânia. Foram fatores que, fora do controle, digamos, do país, que tiveram, portanto, um impacto negativo nesses investimentos. Isso acontece. Há sempre riscos, em qualquer investimento há riscos, né? Este é um risco que, como eu disse, é fora do nosso controle, nós não podemos fazer nada e perdeu-se algum dinheiro. Mas penso que aquilo que já ganhamos anteriormente é muito superior àquilo que perdemos agora, os tais 312 milhões. Eu acho que o governo deve continuar, portanto, com este investimento, portanto, esta diversificação, digamos, para tentarmos maximizar, se possível, o nosso investimento do fundo petrolífero, né? Nós temos que continuar com isso, né? Outra coisa também, quer dizer, é o valor do barril do petróleo. Como sabem, o problema do Covid, o problema da guerra da Rússia fez com que o valor do barril do petróleo baixou bastante. Portanto, e isso tem com certeza um impacto no fundo petrolífero, porque o valor, portanto, nós somos um país produtor, né, de petróleo. Logo, se o valor do barril diminui, perdemos dinheiro com isso. Portanto, são constantes, digamos, e riscos, digamos, que a gente temos que enfrentar
Temos com certeza que tentar tomar medidas de mitigação para que não haja, para que as perdas não sejam assim tão grandes, mas não podemos fugir a elas. Não podemos, isso é a realidade, né? Então, o investimento é um mercado financeiro que tem muitos riscos e precisamos de ter conhecimento suficiente para entrar neste mercado. E a compra das ações ainda não existe aqui em Timor-Leste. E como é que um timorense com um salário de, por exemplo, $200 pode investir no mercado internacional? Normalmente depende do valor das ações. As ações vendem-se, há ações que são vendidas por $2, $3, há outras que são vendidas por $7, outras ações ainda com um valor maior. Portanto, com $200 ele pode comprar ações, um número de ações. Se ele tiver sorte, os $200 que ele investiu comprando, por exemplo, ações de $2, que lhe custou $2, passado 2 anos essas ações sobem para $5, ele já fez mais de metade do dinheiro. Se ele vendê-las, recuperou o dinheiro que ele investiu e mais, portanto, o dinheiro que ele gastou, e mais os lucros que ele obteve, portanto, a diferença de $3, né? Portanto, dos 2 para os $5. Portanto, isso é um mercado financeiro que é assim, portanto, a gente temos, por isso é que eu sempre disse que é preciso saber acompanhar, portanto, a evolução, saber o andamento, saber a potencialidade, portanto, das empresas, portanto, que põem ações no mercado, saber valorizá-las, portanto, e saber, portanto, mas também sempre estar com atenção, portanto, a uma possível tragédia que possa acontecer e que contribua para esse colapso financeiro. Há muita gente que, quando foi do Covid, venderam as ações todas que tinham já com medo de perderem, portanto, dinheiro nas ações. Muita gente fez isso. E então, as pessoas aproveitam, compram, porque eles vendem a um preço mais barato, eles compram essas ações e esperam, né, que o mercado volte à normalidade e essas ações subam outra vez. Portanto, e quando sobem a um preço determinado, se eles querem, portanto, rever o dinheiro deles, eles podem vender um número suficiente de ações para reverem o dinheiro deles, né? E deixar outro investido ainda, portanto, deixar os lucros investidos, aí ele já não perdeu o dinheiro dele, né? Portanto, e ainda tem lucros investidos, né? E quais são os passos necessários para um timorense poder investir no estrangeiro? Bom, agora há aí, portanto, a gente até podemos investir online, né? Portanto, há que se inteirar, portanto, das normas, das condições do investimento na compra dessas ações. Há que, portanto, estar a par de tudo e, como eu disse, consulta sempre um especialista na área financeira, portanto, porque uma pessoa mais vale 2 ou 3 cabeças a pensar do que uma só. A pergunta para fechar: qual é a sua sugestão para o nono governo ao enfrentar o próximo ano? Ok. Primeiro, o governo tem o seu programa. E eu acho que, portanto, a minha sugestão é que, veja, o programa é um programa bom, um programa adequado, pertinente, digamos, para o nosso país, né? Agora, é preciso que ele seja implementado, porque só ter o programa não chega, tem que ser implementado. A implementação do programa vai depender, com certeza, das linhas ministeriais, portanto, eles vão ter que avançar, portanto, com
com os programas da reforma que o governo quer introduzir, e reforma essa que já está constante do programa do governo, né? Eu tenho confiança, pessoalmente, tenho confiança que o governo liderado pelo Mombote, primeiro-ministro Xanana Gusmão, possa, portanto, ultrapassar as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos atualmente e avançarmos, portanto, para uma situação de desenvolvimento económico sustentável. Há que ter em conta, portanto, primeiro, vamos criar condições para o setor privado. O governo, isso é uma tarefa que o governo não pode descartar. O governo tem que procurar o máximo possível, portanto, criar essas condições, que é para o governo, para o setor privado poder também ser o parceiro que o governo espera e quer, portanto, no desenvolvimento sustentável do país. Isso é essencialmente necessário. Portanto, para mim, diversificação da nossa economia, portanto, é extremamente importante que a gente continue a trabalhar nisso, e que apenas dizer que vamos diversificar não chega, temos que investir. Portanto, nos setores produtivos, temos que investir nos setores produtivos. Como eu já disse, o que o governo deve pensar, porque, portanto, eu às vezes em entrevistas que vejo, portanto, ouço falar que o governo está a planear criar um banco de investimento, né? Ok. Criar um banco não é fácil. Eu fundei o BNCTL e eu sei que para fundar o BNCTL, porque o BNCTL veio do Instituto de Microfinanças, já havia um pequeno embrião e nós agarramos nesse embrião e transformamos em banco. Nós tivemos que fazer, com certeza, portanto, o enquadramento legal, o plano de ação, os estatutos, portanto, preparar os recursos humanos. Eu não só fundei o banco, como abri sucursais, portanto, nos 13 municípios, e avançamos com um programa de banca móvel para os subdistritos, portanto, e as áreas onde houvessem, portanto, maior concentração da população, portanto, que é para a prestação de serviços ser mais eficaz, né? E eu acho que o BNCTL está a fazer um trabalho excelente, é um dos melhores bancos, se não o melhor agora aqui em Timor-Leste, né? Eu penso que foi uma iniciativa vital para a nossa economia, avançarmos com este banco, né? E eu partilho da opinião pública que a BNCTL está realmente a fazer um trabalho excelente. Muito obrigada, Dr. João, pela partilha. De nada. E obrigada também aos que acompanharam a nossa conversa. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.